dia a todos. Sintam-se acolhidos e abraçados por esta casa de amor que nos recebe e nos ampara nos momentos difíceis. Hoje tenho a oportunidade e a gratidão de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar os ensinamentos que temos e buscando sempre trazer palavras que não remetam ao ensinamento, mas sim palavras que remetam à intenção, o estímulo à reflexão, a buscar o conhecimento através das obras básicas, através das leituras, que isso seguramente no nosso dia a dia, no nosso mundo, é muito conveniente. O tema que eu escolhi para fazer a preleção hoje, ele tem o seguinte título: Tudo é pensamento. Na semana passada, quem esteve presente pôde ouvir a palestra do Dr. Amilcar falando da intensidade da palavra, o quão forte a palavra é. Na verdade, o que eu vou trazer hoje é a não materialização, ou seja, o verbo, quando ele é dito, ele materializa o sentimento que está sendo colocado. Então, ele vai como verdadeiras setas, sejam elas do bem ou sejam elas do menos bom. Não é? O pensamento não materializa-se imediatamente, mas ele é um espelho, um retrato, um estado de espírito que nós emanamos e nós não vemos. Mas a gente vai discorrer sobre esse assunto. Minha principal fonte de estudo foi o Livro dos Espíritos, especificamente o capítulo 9, que Allan Kardec faz as perguntas que muitas vezes nós no dia a dia temos curiosidade em fazer. Então nós vamos logo mais discorrer sobre elas também. Esse tema que nós estamos entrando, a gente não consegue ver com os nossos olhos, nós não conseguimos apalpá-lo, mas sabemos o efeito dele. Como, por exemplo, a gente está olhando a luz. A gente não vê a energia que acende essa luz, mas nós sabemos que ela existe. Eu trouxe um ímã para tentar mostrar, não sei se todos vão conseguir ver, quando a gente fala em magnetismo, em campo magnético, que nós somos uma usina de energia gerando magnetismo, mais ou menos dessa forma. Olha, eu estou tentando aproximar essas duas peças e não consigo. O que tem aqui no meio? Energia. Energia que repulsa, mas existe uma condução, um magnetismo aqui. Né? Da mesma forma que repele, eles se juntam. Assim somos nós. Ok? O nosso corpo, ele é provido dessa energia. E como prova disso, como prova do nosso pensamento, que ele viaja muito longe, quem de nós ainda não passou uma experiência que você está pensando numa pessoa, essa pessoa chega na porta. Está pensando numa pessoa, uma ligação. Que saudade! Mas como é que acontece isso? Né? Que jeito? As ondas, ligação vibratória. Né? Essas ligações podem ser harmoniosas, mas também podem ser deletérias. Quem de nós também acordou de manhã já falando: hoje meu dia vai ser difícil. Perfeito. Vai ser difícil se você continuar com esse pensamento, com essa vibração, com essa sintonia. Ok? Vamos lá. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos dar uma olhada na nossa estrutura corporal. Nós temos o nosso corpo denso, que nós pegamos. Junto com esse corpo, nós temos o espírito e o
perispírito. O espírito, ele vai ter a forma que nós temos do nosso corpo hoje, mas envolto por esse perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. É a camada que faz a conexão. Porque o espírito, no seu habitat natural, ele é luz. Como exemplo, em esferas mais elevadas, os espíritos que lá vivem, eles adequam o seu corpo mediante ao espaço que estão vivendo, mas são em formatos de luz. Jesus veio até a Terra e demorou séculos fazendo a regressão para conseguir se estabelecer nessa forma física que nós temos hoje. Fazendo uma brincadeira e uma analogia, seria mais ou menos uma analogia bem simples, pegar aquelas torres de holofote de estádio para iluminarmos um banheirinho pequenininho. A luz ali, ninguém conseguiria entrar, ninguém conseguiria enxergar, tamanha a potência dessa iluminação, né? Então, Emmanuel também diz que quando ele precisa ir buscar as tarefas em planos superiores para executar na Terra, ele se sente como um crocodilo. Emmanuel, que já tem no degrau evolutivo uma certa vantagem, pode assim dizer, sobre os simples mortais. Mas ele tenta nos relatar a diferença de padrão vibratório, né? E ele é um espírito que se assemelha a um crocodilo por conta da densidade da matéria que nós vivemos, né? Também tem um detalhe importante, que quando nós deixamos o nosso corpo físico, porque quando encarnamos, nós recebemos uma carga energética, o tônus vital, ou o sopro divino, suficiente para trabalharmos na nossa vida. Isso pode ser reduzido, pode ser mantido, e até muitas vezes isso pode ser prolongado. Depende de como nós cuidamos dessa questão, certo? Então é interessante, nós não deixaremos de ser a pessoa que nós somos, né? Mas aonde entra toda essa parte de pensamento, né? Como é que isso acontece? Vamos lá. O capítulo 9, como eu disse, na questão 456. Allan Kardec pergunta aos espíritos: veem os espíritos tudo o que fizemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, quando nós estamos encarnados, tudo o que nós fazemos é refletido. Tudo que nós pensamos está ao alcance desses espíritos. Se temos tendências a comer, a beber desenfreadamente, nós estaremos emitindo fluidos, porque tudo vai ser digerido pelo nosso corpo e vai ser disseminado um hálito, uma vibração energética. Aí começa as questões de afinidades, né? Eu até coloquei aqui. Aqui você tem um alinhamento de propósitos e intenções, né? Exatamente pela lei da afinidade, aonde essas vibrações vão fazer com que irmãos desencarnados que sintam as mesmas necessidades que nós se aproximem da gente. Ele está dizendo aqui, somente aquilo que lhe interessa. Lembra que eu falei no comecinho, quando a gente acorda, nossa, meu dia vai ser difícil, está tudo duro. O que você está projetando na sua aura,
mental, na sua aura corporal. Uma vibração tensa. E quem vai estar do seu lado? O seu mentor, com certeza. Mas muitas vezes você não consegue fazer a sintonia com ele por causa dessa densidade que você está. Isso é construído dia a dia. Essa aura corporal, essa aura mental, a gente trabalha incessantemente, muitas vezes num padrão onde você não consegue enxergar o caminho que você está seguindo. E aí você recebe influências. Vamos lá. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha só. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes se podem dissimular. Todos os pensamentos, indistintamente, vão ser plasmados fora de você, seja ele bom, seja ruim. Quando existe uma intenção ruim, se você tem a intenção de praticar um crime, você já começou a execução desse crime no pensamento. Você só finaliza ele na matéria, mas você já elaborou todo o projeto. Não tem como esconder. Eu estou sendo extremista em falar do crime, mas isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para nossas intenções nossas do dia a dia, né? Como é que nós manipulamos essa energia que pode ser contrária, o mau uso dela pode, a vítima principal pode ser nós mesmos, né? Então vamos lá, tem mais uma questão, mas antes a gente não pode esquecer de detalhar que as formas de pensamento, os desenhos mentais vão estar expostos aos amigos espirituais. Isso é muito importante e faz a gente remete a nossa conduta provavelmente para que seja um pouco melhor, né? Conhecendo, entendendo um pouco mais. Isso que nós estamos trazendo hoje é uma pontinha, mas existe estudo muito mais aprofundado, relatos de médium, que é muito interessante para que a gente adote isso no nosso cotidiano. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que a gente possa ter nessa caminhada, que é conduzir o pensamento de uma maneira correta. Foge muito da nossa linha, né? Pensamento vaga. No budismo eles falam que os nossos pensamentos são iguais a filhotinhos de macaquinhos travessos, né? Que não param, que ficam pulando, e a mãe tem que controlar e segurar. É mais ou menos, fazendo uma analogia bem simples, é mais ou menos isso mesmo. A gente sabe que qualquer possibilidade, o pensamento vai embora e a gente se perde. Aí tem a pergunta, dentro da pergunta 457 tem a questão A. Assim, mais fácil seria ocultar uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Aí vem. Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. A partir dessa fala, a gente entra num campo, né, que vai nos trazer muita explicação para as coisas que acontecem hoje. Todas as vibrações, sejam boas ou menos boas, chegarão ao seu destinatário. Isso é fato, né? Mas antes o remetente está contaminando todo o seu corpo físico e espiritual. Quando essa energia é projetada, ela foi gerada em algum lugar. Da onde saiu? Da gente. Então esse mal ou esse bem que você projetou, primeiramente você já começou a se contaminar. Primeiramente, a primeira vítima é você. Não diz o ditado que quando o mal volta para você, ele pode voltar, mas ele já começou aqui, né? E você é responsável por esse pensamento.
Olha o tamanho da complexidade, né? Sendo energias deletérias, elas vão deteriorando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Ao longo dessa jornada encarnatória, lembra que eu falei no começo que nós recebemos um tônus vital? Aquela porção necessária para que tenhamos o nosso objetivo. Exatamente isso. As ações vão fazer com que nós consumimos mais essa energia por conta desse pensamento, dessas atitudes deletérias. São manchas que vão sendo colocadas. Isso já é comprovado que determinadas doenças existentes em encarnações presentes não estavam no planejamento encarnatório de determinada pessoa. São doenças adquiridas nesta vida. Nesta vida, por conta dos caminhos percorridos de pensamento, de atitudes, sem contar com o espírito. O espírito também, o perispírito também vai ficar marcado. E quando desencarnado, você vai carregar exatamente essas mesmas características. Não vamos mudar em absolutamente nada. Só deixaremos de ter isso. Porque até a forma física vai ser mantida. Por quê? Sem o corpo, sem o espírito, o corpo não vive. Mas ele vai carregar as tendências. Ele vai levar para onde ele for aquilo que ele está fazendo. Aquilo que ele fez. Aí a gente começa a entender as obsessões. Aí nós começamos a entender a questão umbralina, que tanto se fala, né? Umbral. Nada mais é uma região umbralina semelhante ao estado de espírito que a pessoa sempre viveu. É o estado que ela se encontra. Não existe a migração, morreu, acabou, vamos sentar do lado do Pai e ser felizes. Seria até, de uma certa forma, injusto. Você vai estar dando continuidade ao processo da sua evolução do jeito que você seguiu. Teremos ajuda? Teremos. Sim. Mas antes de termos ajuda, de perceber, nós precisamos nos conectar a essa ajuda. É muito comum termos relatos, através dos livros, de amigos espirituais, que reconstruções do perispírito, os mais diversos problemas, às vezes podem demorar séculos. Tamanha foi a agressão nesse corpo espiritual. Os irmãos que tiram a própria vida sentem, por conta da programação que foi feita para eles, ainda se existe muito fluido vital. Se ele estava programado para viver até 70 e deu cabo da sua própria vida aos 40, ele vai ter esse tempo de fluido vital nele. Isso causando dores e sensações absurdas. Até surgir a oportunidade desse espírito ser agraciado pela reencarnação. Até essa trajetória acontecer, muita dor e sofrimento. Isso não sou eu que falo, são os livros que trazem as experiências de outros irmãos penosamente relatadas, né? E não só a perda, tirar a própria vida, as nossas atitudes no dia a dia também podem construir uma trajetória complicada. Então, mais um motivo para a gente sempre pensar nessa reforma íntima, né? Não é da noite para o dia, talvez a gente não consiga nessa encarnação, mas quando existe a intenção, já estamos trabalhando para mudar, certo? Vamos lá.
Questão 458. Deixa eu só colocar aqui isso. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudá-los. É aquela história, aquela influência, aquela atitude que você tem pensada, muitas vezes sugestionada, e vai ter consequência disso. Você já vai ter pessoas do seu lado que vão sempre estar te estimulando para te expor. Basta de você ouvir ou não. Mas isso é de uma maneira tão sutil que acaba fazendo parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. A influência é muito grande, mais do que a gente imagina. Nós vamos chegar aqui, ó. Na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Uau! Assusta, né? Assusta. Mostra que, muitas vezes, nós não somos donos da nossa própria ação. E, como eu falei anteriormente, são pequenos detalhes. Eu cheguei a fazer um curso há muitos anos atrás, no Allan Kardec, de iniciação no Espiritismo. E lá foi colocado um caso que, lá eles trabalham com desobsessão também, e foi atendido uma pessoa que ela se dizia ser monitorada pelo seu mentor espiritual. E que certas provações que ele tinha que passar era para depurar a paciência. Como é que ocorria isso? Ele tinha a clarividência, ele via, e o obsessor, se dizendo seu mentor espiritual, tinha uma bolinha plasmada e falava: vamos testar sua paciência, pega essa bolinha. E ele saía correndo pegar a bolinha. Aonde ele estivesse, ele encarava aquilo como uma missão. Falava: nossa, meu mentor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Percebe que são pequenos detalhes. Às vezes, essas obsessões são carregadas por séculos. Não são aquelas coisas que a gente vê de dependência física, também existe. Pessoas até definhando por conta disso. Então, são os pequenos detalhezinhos que vão sendo feitos, vão sendo construídos no nosso padrão vibratório. Há uma janela aberta. Né? Nossa, o tempo voa. Então, vamos lá. Já quase acabando. Essa daqui é muito importante, a questão 461. E eu fico com uma guerra com a máscara, aqui embaixo o óculos, e eu tiro a máscara, ponho o óculos, desculpa, mas a gente vai chegar lá. A questão 461, ela diz o seguinte: como havemos de distinguir os pensamentos que não são os próprios dos que não são sugeridos, dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ascendem em primeiro lugar. Afinal, não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Resumindo, a gente sabe muitas vezes quando se depara numa situação onde exige uma cautela, se você conseguir parar por alguns segundos, você vai começar a vislumbrar algumas possibilidades para se resolver aquele problema.
E seguindo a intuição, você vai começar a observar o que está vindo na sua cabeça. Ajuda? Pode ser, se você tiver uma conexão um pouquinho mais próxima. O instinto que nós carregamos vai estar sendo priorizado ou vai a voz do nosso mentor falando? Geralmente, as atitudes que nós tomamos são tomadas por impulso. Né? Aquela fração de segundo, aquelas discussões de trânsito que às vezes a TV mostra, né? Uma fagulha. Se tivesse um segundo de parado ou simplesmente um pedido, desculpa, nada daquilo aconteceria. Né? A gente vê desfecho, né? Agressão verbal, física, o cara pegando o carro, aquela loucura. Se numa fração de segundo uma das partes ouvissem ou tivesse em si a iniciativa da calma, respirar, né? A gente fala isso na teoria perfeitamente fácil, mas a gente sabe o quão difícil é. Então, meus amigos, o tempo já se acabou. Vamos fazer um compromisso com nós mesmos a partir dessa semana, tentar fazer o melhor dentro das possibilidades, com todo o respeito do indivíduo que tem os seus problemas e como encarar, mas levar a liçãozinha de casa para exatamente analisarmos a sintonia do nosso espírito, a nossa sintonia com o maior, como está sendo feito, né? A gente vai ter condições de fazer um balanço semana que vem, sem perguntar e sem discutir com ninguém, mas simplesmente levando a intenção. Como que eu vou levar essa intenção? Uma boa prece, uma boa palavra, um bom dia sincero, realmente se preocupar com as pessoas que estão do seu lado, não é aquele zelo meloso, aquela coisa, não, respeitando, fazendo com que aquela pessoa se sinta bem. O que eu posso promover? Qual é o bem que eu posso promover? Seja para o motorista de táxi, seja para o amigo do trabalho, seja na nossa casa. Sejamos o óleo da engrenagem no nosso lar. A discórdia vai chegar? Opa, vamos deixar um pouco o orgulho de lado? Vamos tentar entender. Então, é essa a sugestão. Eu agradeço muito a paciência e a presença. Que Deus nos abençoe.